senhor brilhou, cumpriu o tempo direitinho, parabéns. Pois é, olha a responsabilidade, hein, José Adriano? Não seremos nós que vamos a trabalhar para os 3 minutos eu passo para ele. Agora, João, de fato, esse período de transição vai ser um período desafiador para as indústrias, né? Para as empresas como um todo, no sentido de trabalhar com 2 modelos de apuração de tributos, né? 2 normas, obrigações acessórias distintas. As empresas têm que realmente acompanhar mesmo de perto as mudanças que não é que elas estão por vir, elas já aconteceram. É o que o senhor falou, o carro está em movimento e as mudanças acontecendo com o carro rodando. O senhor falou também das notas técnicas que já foram divulgadas, né, da importância de tomar ciência dessas notas e do ajuste que ainda vai ser publicado. Tem previsão para essa publicação? Eu não posso falar isso, né? Mas vamos lá. O ajuste CNF, ele tem um trâmite, né? Ele tem um trâmite que é o GT 06, que é o GT de documentos fiscais, né? Ele sobe uma decisão de COTEP, que é a Comissão Técnica Permanente, que depois sobe para os secretários aprovarem, né? Está dentro deste, ela está sendo desenvolvido nesse processo. Quais são as indicações? Parece que a gente precisa disso e parece que isso está sendo bem encaminhado. Não temos, eu não posso dar um prazo, mas vai ter um CONFAS. Secretária, quando será o próximo CONFAS? Essa semana ainda, né? Então, assim, temos expectativa de ser apreciado nesse próximo CONFAS. Ótimo, muito obrigada. E dando continuidade às nossas discussões, agora eu vou passar a palavra para o José Adriano, nosso parceiro de longa data. Agora, para fazer um contraponto, nós ouvimos aqui o que o fisco hoje está fazendo. E agora, qual o olhar da empresa, né, das indústrias sobre isso? Quais as principais preocupações, as dores? E aí, José Adriano vai nos dar um panorama. Obrigado, Flávia. Obrigado, João Carlos. Pessoal, boa tarde, bem-vindos. 20 minutos agora super desafiados, João Carlos, gravadinhos. Então, eu vou passar aqui rapidamente a parte de cronograma. Então, muito rápido mesmo, ó, só para vocês, aquele cronograma que o João Carlos mostrou está bem consolidado, né? Então, eu criei um cronograma mais estendido aqui, explodindo alguns daqueles itens, para que vocês tenham visão de que tem bastante coisa que as empresas têm que fazer. E o fisco, como o João mostrou, está fazendo um monte de coisas. Então, vou passar por alguns desses aqui e vou também trazer alguns que eu estou chamando de ofensores, que são algumas situações que vão acontecer nos próximos anos e que vão ajudar a tirar o nosso foco da reforma tributária. Então, a gente vai ter que estar de olho na reforma tributária e de olho em outras coisas que continuarão acontecendo ou coisas novas que virão, né? E aí, ao final, eu vou chegar no ponto principal. Então, eu vou passar mais rápido esse início aqui. Então, aqui, das notas técnicas, o João comentou que já foram publicadas. Então, quem ainda não viu, não abriu, não sabe o que são as notas técnicas, primeira dica básica: vejam as notas técnicas, entendam que campos novos são esses que teremos que adicionar às notas fiscais atuais. Os projetos de lei, então a gente tem o PL 68 já passado pela Câmara, está no Senado, com alterações voltará para a Câmara, para depois ir para a sanção. O 108 ainda não saiu da Câmara, vai para o Senado, com alterações, volta para a Câmara, para depois ir para a sanção. Então nós temos hoje um risco, né, já antecipando um dos pontos que eu comento lá na frente, de não ter a aprovação desses projetos de lei ainda esse ano ou até fevereiro, quando encerra o ciclo dos presidentes atuais do Congresso. Então isso atrapalha um pouco as questões orçamentárias, tanto do fisco quanto das empresas, mas o nosso objetivo aqui é dizer para vocês: não fiquem amarrados a vai aprovar ou não vai aprovar. Tem muita coisa que dá para a gente avaliar e atuar.
Aí eu coloco uma dúvida, né, se ainda esse ano nós teremos notas técnicas atualizadas, porque o que a gente já sabe é que essas notas técnicas publicadas terão alterações, porque, como o João explicou, o objetivo do fisco foi trazer para nós de maneira antecipada o que eles trabalharam, amadureceram, mas que eles sabem que ainda não é o modelo definitivo. Então, além do recado anterior de vocês entenderem ali o que foi publicado, saibam que terá alterações, né? E aí, não sei se ainda esse ano, mas durante o ano que vem, mas virão alterações e é importante vocês estarem cientes disso. E em 2025, olha aquela tripinha pequenininha do João, o que virou no meu slide aqui. Então, assim, tem um monte de coisas falando de reforma que impactam, né? Então, algumas coisas devem ser feitas em 25, outras podem ser feitas em 25, mas é importante vocês saberem que essas coisas precisam acontecer, né? E algumas vão acontecer, vocês acompanhando ou não. E aqui eu trago alguns ofensores que em 2025 também vão acontecer. Então, por exemplo, né, o split payment, ele é um trabalho conjunto dos fiscos e do Banco Central também. E o Banco Central está trabalhando no Pix por aproximação, que a gente vai chegar com o celular lá e vai pagar, não vai precisar entrar na conta, fazer aquela leitura de QR Code, etc. e tal. Então isso para mim é um ofensor ao fato de que o Banco Central estará envolvido com o split payment e é mais uma coisa que ele vai ter para concorrer, investimento, pessoas dedicadas, tempo, prazo, etc. Né? Como exemplo. CNPJ alfanumérico. Então, em função da reforma tributária, o CNPJ no modelo atual não atende, então ele terá que ser alterado. E o formato sugerido no momento é um formato que ele vira alfanumérico. Isso é um problema seríssimo para o fisco e para as empresas, de numérico para alfanumérico. Inclusive é um pleito que a gente está trabalhando, as empresas, e aí vamos buscar a ajuda da FIENG também, para a gente pleitear que isso seja melhor debatido, porque a gente acredita que tem formatos que vão gerar menos impacto, né? Então é uma coisa que vai impactar. A reforma de renda, provavelmente o governo vai trazer uma reforma, tributar dividendos, aquelas coisas que vocês já estão ouvindo há muitos anos. Pode ser que aconteça no ano que vem, ou 26, não interessa, a hora que vier, vai tomar o nosso tempo, da nossa empresa, dos nossos parceiros, dos sistemas, vai impactar. O PL 15/2024 é o projeto Confia, é um projeto de conformidade do governo federal, alinhado com a OCDE, e que teve um projeto piloto que aproximadamente 20 empresas se certificaram agora há 2 meses. É um piloto porque depende do projeto de lei para virar uma lei e ser aberto e ser regulamentado, né, com o próprio projeto de lei. Ontem a Receita Federal publicou 2 novos projetos, e aí normatizados, para adiantar uma parte do Confia, né, que são o Receita Concilia, que é uma espécie de ombudsman, ouvidoria da Receita Federal, e fugiu o nome do outro agora, se alguém lembrar me ajuda, mas fugiu. O outro é onde as entidades como a FIENG vão ter um canal para levar pleitos de uma maneira mais com um atalho, trazendo necessidades de um grupo maior de empresas. Então a Receita abriu 2 frentes. Uma para você poder, se você está aprovado no Confia, no Sintonia ou no OEA, para você ir lá e discutir algo em paralelo a uma fiscalização, que é o Concilia. E o outro, que me fugiu o nome aqui, que as entidades vão levar e debater pleitos com prioridade. Isso foi publicado ontem e está alinhado com conformidade. E a conformidade, além desses exemplos, na reforma tributária já está previsto que quem estiver certificado terá prioridade em créditos, por exemplo, e outros privilégios virão. Já existem vários estados que têm esses programas no Brasil, em São Paulo é nos conformes, tem Pai d'Égua no Ceará, tem contribuinte arretado, acho que é no Alagoas, e por aí vai, né? Não vou falar todos não, mas só para vocês terem uma visão. Um outro exemplo são os sistemas de tecnologia. Então eu trouxe 2 exemplos aqui. O SAP, que é o maior ERP do mundo e também o mais usado no Brasil por grandes empresas, e o MasterSAF, que é uma solução fiscal mais usada por grandes empresas. Os 2 como exemplos, né? Os 2 estão em processo de migrações, então as empresas, e assim vai servir para outros aí que vocês tenham, né? Esses aqui são exemplos. Então assim, tem que saber qual é o processo, o que está migrando, se eu posso migrar, se eu devo migrar, por que eu vou migrar em 2026 junto com a reforma, isso é bom ou é ruim? Ou eu vou ficar até 28 para migrar em 28, aí eu vou ter que mudar o atual para trabalhar com ele em 26 e 27,
para 28 mudar. Então vocês têm que avaliar isso também, e alguns em 25 já são ofensores. Em 26, né, começam os testes aqui, só explodindo o cronograma que o João mostrou, e a gente tem o Split Payment que ainda tem discussões e dúvidas, né, pela complexidade. São 3 modelos previstos hoje: manual, inteligente e o de valor fixo, né? Então, a gente acredita que a implementação ela pode ser gradual, e ela também pode ser facultativa ou setorial no começo. Então, alguma coisa vai acontecer, mas é um modelo que, mesmo que um pouco adiado, vai acontecer. Ofensores para 26. A entrada em produção do CNPJ alfanumérico, que eu comentei lá como um projeto em 25. Então, ele entrar em produção e ele se tornar obrigatório, que são 2 coisas que podem ocorrer próximas, mas não são a mesma coisa. A massificação do PIX por aproximação versus o trabalho com Split Payment. E fim de manutenção estendida aqui do sistema, por exemplo. Em 27, a transição continua, né? E como ofensores, migração de sistema, fim de desoneração da folha. Então impacta que a folha tem essa desoneração gradual agora. Então isso vai gerar a alteração de sistema, parametrização, gente envolvida, mudando, impactando, né, custo, preço. Em 28, como ofensores, nós temos mais um aqui que chama certificado digital. Então está sendo mudado, está sendo apresentado que será mudado o modelo de certificado digital atualmente usado em nota fiscal eletrônica. Então em 28, provavelmente a gente vai ter um modelo intermediário que está trabalhando bem, né? Possivelmente vai ser menos impactante para as empresas, que é um selo eletrônico, e isso deve acontecer em 2028, e isso pode nos afetar. 29 e 32, aquilo que vai acontecer em termos de reforma, só um pouco ali mais explodido. E como ofensores, migração de sistema e a entrada em produção do certificado digital novo, que é depois daquele intermediário que é o selo eletrônico, né? Em 2032 e 33, a gente tem a previsão de ter uma nota fiscal única, que pode ser a NFBE, que foi determinada em lei, que é obrigatória, né? Um documento único. A gente acredita que esse documento único pode ser 2 ou pode ser 3, né? Então ainda vão ter discussões, mas o objetivo é não ser esse tanto de documentos que são hoje. Mas tem muito tempo ainda isso, né? Então lá para até 2032 isso deve estar previsto, e aí tem os processos de previsão, homologação, desenho, e em 33, junto com o IBS e o CBS, a obrigatoriedade. Possíveis ofensores, então, na nossa vida nova de reforma tributária. Quase nada que vocês conhecem. Pessoas sempre acima de tudo. Processos, fluxo de caixa, porque o Split Payment vai trazer um impacto no fluxo de caixa. Pode se discutir para lá, para cá, o que vai ter um impacto que para uns pode ser mais, para outros menos. E aquilo que você já escuta a vida inteira, desde 2006, pré-nota eletrônica, que aí também é importante eu comentar do que o João falou. Eu participo dos grupos de trabalho do Fisco desde 2006, nota eletrônica, dos SPEDs, E-Social, REINF, agora da reforma tributária. E assim, é fato que o ENCAT sempre nos ouve, não faz tudo que a gente pede sempre, mas, claro, né, óbvio, mas sempre ouve, sempre traz demandas para a gente validar, para a gente discutir. Então, desde sempre a gente leva para as empresas cadastro, sistemas que tem que resolver, e as empresas até hoje têm problema de cadastro para algo que daqui a pouco vai ficar obsoleto para entrar uma outra coisa nova, né? Parceiros, clientes, fornecedores e o próprio fisco, porque o fisco vai trazer demandas para nós que vai nos, com certeza, nos gerar mais trabalho, nos gerar dúvida e por aí vai, né? Então esses são os ofensores. Alguns riscos. Já deu meus 10 aí, Flávia? Já. Oi? Então falta 9, então tá ótimo. Era aqui que eu queria chegar com 10, que o primeiro era só para dar essa... Ô João, vou deixar um de crédito ainda, eu vou ganhar você. É o split. Então assim, riscos, né? O Congresso não aprovar as regulamentações até dezembro. Que risco é esse? É o risco de atrasar um pouco desenvolvimentos do fisco e das empresas que dependem de uma legislação publicada para fazer alguma coisa, né? Não deveria, né, depender disso para fazer estudos, pelo menos iniciais e básicos, mas pode ter.
Substituição tributária, então, ainda é uma coisa que as empresas estão com medo, né? Não existe ainda determinado que não terá substituição tributária. Então, assim, um dos argumentos do split payment é para não precisar ter substituição tributária, combatendo fraudes e inadimplências, né? Então, as empresas estão pleiteando para que isso esteja escrito literalmente no projeto de lei. Então, é um risco. Os sistemas do fisco, então, tem um risco de não estarem prontos e homologados pelas empresas, então as empresas entenderem, homologarem e tal, até final do ano que vem no cronograma atual. Mas como vocês viram, o que eles estão fazendo de organização, de desenvolvimento, então eles estão fazendo, estão à frente de muitas empresas nesse aspecto. E para mim o maior risco de todos aqui se chama municípios. Então, a partir de janeiro de 26 no cronograma atual, a nota fiscal que vai valer para o ISS e para o IBS sobre serviços é a nota fiscal de serviço nacional. A nota fiscal de serviço nacional, ela tem hoje 1.300 municípios habilitados, não se sabe quantos em produção, todos os demais continuam usando seus sistemas lá nos seus municípios. O módulo de apuração do ambiente nacional estava previsto para anos atrás, meses atrás, para esse semestre, agora está previsto para o semestre do ano que vem. Em janeiro de 26, todos os municípios têm que estar em produção com o ambiente nacional. Então isso para mim aqui é um risco altíssimo, né? Eu acredito que aqui a gente vai ter um problema grande. O sistema não está massificado, os municípios, né, ainda tem muito que avaliar, andar nessa linha aí. Sistemas do fisco apresentarem problemas de performance, igual a gente tem hoje com o ECAC, por exemplo, o tempo todo, semana passada teve, né? Então, do fisco de maneira geral, quero dizer, né, óbvio. E estou falando aqui dos ambientes, né? Pode ser o ambiente atual igual o ECAC hoje e o novo em paralelo, né? Sistemas das empresas, então sistemas estarem prontos, atualizados, migrados o que tiver que migrar. Quem está pensando em trocar, ter trocado ou não ter trocado, então isso é um risco grande. E disponibilidade de profissionais. Quanto mais rápido as empresas pararem para pensar nisso, elas vão perceber se ela tem profissionais que atendem, se ela vai precisar contratar e se ela vai conseguir, seja para implementar ou atualizar um sistema, seja para fazer um levantamento, seja para trabalhar na área tributária, né? Eu gosto de falar assim, chega na sua empresa, chama o pessoal da área tributária e pede para cada um falar o que está acontecendo com a reforma tributária, o que ele espera que aconteça, para saber como é que está o acompanhamento. Ninguém tem que saber no detalhe, mas tem que saber o que está acontecendo. E infelizmente muita gente não está acompanhando nem o básico. Grandes impactos para as empresas. Duplicados. Então o que vai acontecer? É óbvio, né, que é duplicado, porque a transição vai ter o modelo antigo e o modelo novo. Então eu gosto de destacar. A gente vai ter que acompanhar legislação, tributação, apuração, documento fiscal, obrigação acessória, novo e velho. A gente vai continuar entregando SPED fiscal, EFD, contribuições, REINF, né, social, como mais, né, não está no contexto, mas como exemplo. E a gente vai começar a trabalhar numa nova legislação, que vai ter um projeto de lei, os dois projetos de lei que estão lá agora no Congresso, vai ter uma regulamentação, vai ter lei do ISS, vai ter um monte de outras coisas. 2 motores de cálculo. O que é motor de cálculo? É aquilo que determina a tributação. Então, quando você liga para o seu contador, ou quando lá no seu sistema você faz uma operação e tem lá qual é a tributação, a gente fala motor de cálculo, é uma forma de falar, mais uma. Então, você vai ter que ter dos tributos atuais e dos novos, né? Ah, mas o fisco vai fazer isso com o CECLES que o nosso amigo João mostrou. Mas e eu? Como é que eu vou fazer com o meu sistema lá em casa? Seja ele SAP, seja TOTUS, seja o sistema JAPS, como é que eu vou fazer? Eu vou replicar tudo? Ah, eu vou colocar uma API com o fisco, porque ele vai disponibilizar a API. Tá, mas eu vou colocar uma API que vai me dar, se eu fizer certinho, vai me dar o mesmo resultado que ele deu. Então eu vou conciliar o quê? Então tem muita coisa que precisa ser pensada e avaliada, né? E 2 apurações. Tributos atuais e os tributos novos. E aí o que o João falou para nós aqui. Ah, vai ter do IBS, do CBS, mas para os contribuintes vai ser uma só. Então, ó, já me dá uma preocupação. Não quer dizer que eu estou duvidando, não, mas é uma preocupação. Por quê? Porque vão ter IBS, CBS, vai ter uma consolidação disso. Então, para nós, é mais uma preocupação, porque são 2 trabalhos, por serem, obviamente, 2 tributos, né, de entes diferentes, que eu vou ter que avaliar. Então, é um ponto de impacto. E o que fazer? Então, em termos de
sugestões minhas aqui, né? Aqui eu tenho a pretensão de sugerir para vocês algumas coisas, né? Então, primeiro de tudo, pessoas, né? Então, pessoas avaliar a maturidade da equipe, ver o que precisa de treinamento, ver redimensionamento. Gente, eu não duvido que vocês podem precisar de mais gente ou mais hora no processo de transição. Estejam preparados para isso. É mais trabalho, com toda a simplificação, com tudo que está sendo feito para gerar menos impacto para as empresas. A gente vai continuar fazendo o que faz hoje e vai fazer mais alguma coisa. Então, estejam preparados para isso. Depois a gente tem processos, né? Então, estudos e monitoramento. Então, assim, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Não dá para ver lá as 14 audiências públicas que aconteceram agora, que estão previstas 21 nesse cenário agora, e depois ainda vai para a Comissão de Justiça, que vão ter outras tantas. Tá, mas se tem uma falando de imposto seletivo, ou de simples, ou do split payment, daquilo que me impacta diretamente, é bom ir lá entender, acompanhar, né? Fornecedores de sistema. Será que o meu fornecedor de sistema, ele sabe o que é reforma tributária? Ele está acompanhando? Ele tem capacidade de entender o que está acontecendo, de trazer para mim o que eu preciso para eu estar lá? É sustentável? É bom avaliar. Eu lembro uma nota eletrônica lá em 2008, quando eu trabalhei na IOB na época, lá em São Paulo, a gente fez pesquisas, tinha tipo 300 emissores de nota eletrônica. Quando veio a nota eletrônica 2.0, mais de 200 foram embora, eles viram que não era para eles aquilo, empresinha pequenininha. Inclusive, teve um caso aí das fotos da Carolina Dickmann, que foram vazadas uma época, no computador do cara que tinha as fotos da Carolina Dickmann, tinha sistema de nota fiscal eletrônica, porque um monte de gente resolveu fazer nota eletrônica naquela época, né? Descobriram lá Então, avaliem os fornecedores de vocês, se eles têm maturidade e sustentabilidade para passar por esse processo de transição e entregar algo lá na frente que ninguém sabe dizer hoje o que é, né? O que a SAP, a TOTS vai me entregar em 2033? Não sei. Grupo de trabalho. Então, se ainda não fez nada na empresa, cria um grupo de trabalho. Conforme o tamanho da empresa, pode ser uma hora de uma pessoa, pode ser uma pessoa inteira, pode ser um grupo de 3, de 5, de 20, conforme o tamanho da empresa. Mapear a carga tributária. Tem que tentar entender o que vai acontecer com a sua carga tributária. Implementação gradual. O que eu posso fazer desde já no caminho da reforma? Não é para a reforma, não é implementar a reforma, é nesse caminho da reforma. Então eu posso rever cadastros que está muito ruim e deixar melhor para eu passar melhor por isso? Posso, isso eu posso fazer já. Eu posso treinar as pessoas? Eu posso deixar para treinar a partir do ano que vem, quando o projeto de lei estiver aprovado. Então, organizar isso. Avaliações importantes, créditos acumulados, outros créditos a recuperar que vocês podem ter ou não, contratos vigentes, então contratos que seja eu como prestador, que quem está lá tomando vai querer não ter aumento na reforma, seja eu como tomador que não vou querer pagar mais na reforma, né? Automação. Então, o que ainda hoje eu faço na mão e que já passou da hora de eu fazer na mão e que de novo eu tenho uma oportunidade de entender uma transição e automatizar alguma coisa para diminuir risco de erro, para diminuir trabalho, né, manual. Então, cadastros e operações, clientes e fornecedores do Simples. Gente, fornecedor do Simples, se for aprovado do jeito que está, ele vai ter que decidir se ele vai continuar no Simples e não vai gerar crédito, ou se ele vai sair do Simples para gerar crédito do IBS. Será que os fornecedores do Simples de vocês sabem o que é isso? Vão saber entender isso, analisar isso? E se movimentarem para continuarem sendo um fornecedor de vocês lá na frente? Serviços, LC 116, agora ressuscitaram a NBS, que era falecida com o Ciscoserv, nomenclatura brasileira de serviço. Tem que entender o que é. Os itens, NCM e tal, tributações, atualmente CFLP, NCM, LC 116, e no modelo novo CCLS, ST, NCM e NBS. E por último, sistemas. Então, mapear os sistemas que estão impactados. Vocês viram o último slide do João, o tanto de sistema que eles mapearam que são impactados com a reforma tributária. Então, nas nossas empresas, a gente tem clientes que mapearam 20, outros mapearam 40, e por aí vai, pode ser 5, 10, 50. Levantar previsões de impacto de novas implementações, migrações, avaliar a visão de futuro. Quais são os sistemas mais impactados? ERPs, geração de nota fiscal, recepção de nota fiscal, soluções fiscais. Mas não são só esses, mas esses são os principais impactados.
Aqui de novo, só para mostrar aquele cronograma simplesinho, ó, foi isso aqui que eu falei para vocês, simples assim. Foi um prazer, muito obrigado. Deixei um crédito.